Jesus é bom, irmãos. Capítulo 4 de Atos, versículo 1 diz assim. Pastor Alex, obrigado pela oportunidade. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que o ensinasse o povo, e anunciasse a Jesus e a ressurreição dos mortos. Versículo 3. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte que se reuniram em Jerusalém os príncipes e os anciãos, os escribas e Anás, como sumo sacerdote, Caifás e João, e Alexandre, e todo quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-o no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povos, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e no modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Louvado seja Deus. A Bíblia, irmãos, é muito poderosa. Ela é algo extraordinário para as nossas vidas. Fico feliz toda vez quando eu leio um texto da Bíblia Sagrada e que Deus está lá. Que o Senhor está lá, falando com a igreja e falando com o seu povo. Aqui relata uma história, irmãos, que Pedro e João, depois que saem ali de um culto, aquele culto festivo, onde há o batismo no Espírito Santo, onde o Espírito Santo desce, e todos eles são cheios da graça do Senhor, cheios do Espírito Santo. Agora eles sentem ali a necessidade, porque nós como igreja sentimos necessidade de estar em um ambiente que nem esse, de adoração, de louvor, de gratidão. Aqueles homens, Pedro e João, eles seguem em direção ao templo. A Bíblia relata que para adorar a Deus, era comum, quando se conhecia a Cristo, quando se conhecia a Deus, o povo e adorar ao Senhor, como nos dias de hoje, vocês saem da casa de vocês, poderiam estar fazendo milhares de coisas, mas vocês vieram ao templo, no alto da ressurreição, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vocês têm, como eu, um motivo específico para isso. Gratidão a Deus por Ele ter nos salvado. Gratidão ao Senhor por Ele ter nos dado a sua graça, o seu poder. Nós não saímos de casa à toa. Nós não viemos aqui para um encontro comum, como se fosse uma praça pública. Nós viemos aqui porque nós temos um intuito, é adorar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles homens, aqueles dois homens de Deus, eles iam marchando junto ao templo. Eles iam para o templo adorar ao Senhor. Pedro e João iam ao templo, mas eles se deparam, não sei, a Bíblia relata esta vez, mas não sei se outras vezes eles já poderiam ter visto esse homem lá. Mas naquele dia foi diferente.
Aquele dia foi diferente para Pedro, como foi diferente para aquele homem que estava prostrado naquele lugar pedindo esmola. A Bíblia diz que esse homem era posto lá, que desde o ventre da sua mãe ele não andava. Ele tinha dificuldade nos seus pés, mas colocavam esse homem naquele lugar todos os dias com um objetivo: pedir dinheiro, pedir uma esmola a quem passasse para o templo. Aquele homem, ele tinha uma necessidade. A necessidade daquele homem era estar pedindo a alguém alguma moeda, algum dinheiro, alguma coisa. Era a necessidade que ele tinha. Pedro tinha necessidade. A necessidade de Pedro era adorar ao templo. Entrar naquele templo adorando o nome do Senhor Jesus. Você vê que eram duas necessidades diferentes. Um esperando algo, algum benefício palpável. O outro tem a necessidade de algo que é tangível. Algo que se toca, que se sente a necessidade deste homem. Pedro e João tinham uma outra necessidade. A necessidade de Deus. A necessidade de estar próximo do Senhor. De estar próximo, de tocar, a não ser sentindo o abraço do Espírito Santo de Deus. Mas eles vão ao templo. Aquele homem, por diversas vezes, levantou a mão naquele dia e pediu uma moeda, pediu algo. E Pedro, ele levanta a sua voz. Ele disse: homem, eu não tenho ouro e nem tenho prata. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Não sei João, mas ele está falando específico. Eu não tenho ouro nem tenho prata. Mas o que eu tenho convicção, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Aquele homem ficou um pouco assustado com aquela informação, porque não era comum alguém chegar assim. É algo, naquele dia era improvável alguém chegar com isso e dizer: homem, levanta-te e anda. Eu não tenho, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Era algo incomum. Mas aí ele chegou com essa informação aos ouvidos daquele homem. Ele meio que assustado. Pedro vai lá, ajuda aquele homem a levantar como igreja. Levanta aquele homem. Quando ele firma os seus pés, ele entra no templo. Ele adora no templo. Ele glorifica no templo, porque Deus era com ele naquele momento. Ele foi curado, irmãos. Tem muitos que estão aí fora que não estão precisando de dinheiro. Não estão precisando de uma esmola, eles estão precisando de Deus. E Deus procura Pedro e João nesta geração para dizer: levanta-te e anda. Deus, nesta geração, precisa de Pedros e de João para ajudar quem está necessitado espiritual. Nós, irmãos, como igreja, e eu me sinto assim nesta noite, eu me sinto acolhido. Eu me sinto feliz. Feliz por ver vocês. Feliz por estar com a minha esposa, com meus filhos. Porque Deus me deu graça para isso. Deus me deu poder para isso. Fico feliz em ver a irmã Tânia, em ver esses irmãos. Isso significa, irmãos, que nós estamos caminhando junto para o céu de glória, aonde Deus está nos esperar. Aleluia! Mas todo ato, pastor Alex,
gera uma consequência para quem serve a Deus. Você vê que esse homem, ele entra no templo anunciando que aconteceu algo extraordinário na sua vida e que foi 2 homens de Deus. Chegaram-se aos conselhos. Chegaram os homens poderosos, os religiosos. E chamaram Pedro e João no particular. Vamos ler. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, os capitões do templo, os saduceus, doendo-se muito do que ensinava o povo, que anunciasse a Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e o encerraram na prisão. A vida do missionário é assim. Você sabe o que querem fazer com a igreja? Sabe o que querem fazer com o povo? Com o missionário, com a missionária, com os Pedros e com João? Querem calar a boca dos crentes. Querem calar a boca do missionário. Querem parar a tua caminhada. Querem parar a tua voz. Porque você disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Eu quero anunciar algo para vocês que vocês já sabem. Algo que já é nítido aos ouvidos de vocês, que é ministrado nesta igreja todos os dias. Que vocês são atalaias de Deus. Vocês são a boca de Deus para essa geração. Não deixe que cale a sua voz, mas pregue a Jesus a tempo e a fora de tempo, porque há uma necessidade de nós continuarmos bradando nesta terra como missionários, como pregadores da palavra do Senhor. Pegaram eles, colocaram na prisão. Colocaram aqueles homens na prisão porque eles anunciavam a Jesus, anunciavam a ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. E fizeram uma pergunta para eles. Olha a audácia. Em nome de quem? Em nome de quem vocês anunciam essas palavras? Em nome de quem? Poder em nome de quem? Desprezando-se o nosso Jesus. Eu considero desta forma. Mas eles, como homens de Deus, mesmo diante da alta classe, eles não baixaram a sua cabeça. Aí eles respondem àqueles homens: é no nome de Jesus que vocês crucificaram. É no nome de Jesus que fazemos isso. E não vamos parar. É no nome de Jesus que anunciamos a salvação. E vocês estão preocupados por algo benéfico que foi feito a um homem. Esse homem estava sem andar, hoje anda com seus pés. Aí ele disse: olha, é notório diante de todos. Nós não podemos fazer nada no conselho, numa reunião, guardadinhos, só os elites. Nós não podemos fazer nada. Eles confessando que Jesus tem poder. Nós não podemos fazer nada. É notório diante de todo o povo o que aconteceu com esse homem. Mas eles disseram: mas nós temos que fazer eles parar. Vão até reconhecer. Vão até reconhecer o teu ministério. Vão até reconhecer. Mas eles vão querer parar. O mundo vai querer calar a igreja. Mas você tem algo que é maior do que o mundo. Que é o Deus que tu serve. É o Deus que tu crê. É o Deus que você um dia dobrou os seus joelhos lá atrás e disse para ele: Senhor, eu entrego a minha vida diante de ti. Você e eu não podemos nos calar. Eu estou finalizando. Quando se não podem,
parar a igreja. Quando se não pode calar o irmão, eles vão na liderança da igreja. E a nossa liderança, ela precisa estar protegida pelas nossas orações. Quando não querem, quando não calam ou tentam calar um missionário, quando eles não tentam, eles vão na nossa liderança, para calar a nossa liderança. Mas nós temos que estar voltado às nossas orações pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, porque esses homens que estão aqui, Pastor Júnior, eu lembro de uma frase muito importante que ele disse para mim, quando ele me convidou para assumir a primeira congregação, subcongregação desse campo. Eu falei, pastor, não dá. Não dá para mim. Eu não tenho capacidade para isso. Não dá para mim assumir uma responsabilidade dessa. Eu dizendo para o pastor Júnior, eu sou muito novo. Eu me botei lá para baixo. E como um ditado bem popular, eu fiquei mais baixo do que a fragata de um pato. Só para ele dizer assim, tudo bem. Vai ter a oportunidade para outra pessoa. Você não quer, não tem problema. Eu esperei isso dele, porque eu queria ouvir isso dele. Ele disse não. Pois é desses aí, medroso, que Deus conta. É você que tem que ir para lá. E eu fiquei sem reação. Eu não podia nem dizer não mais para ele. Eu disse assim, tudo bem, pastor. Nós vamos. Aí lá vai eu e a minha esposa para a subcongregação fazer a obra do Senhor. E foi daí então, irmão, que eu percebi que não é o homem que trabalha. É Deus que trabalha da forma dele, do jeito dele, na oportunidade que Deus quer. Você não está nessa igreja porque você foi convidado a vir aqui. E nem porque o pastor disse lá no domingo passado, vocês têm que estar aqui. Vocês estão aqui porque Deus disse para vocês que esse é o melhor lugar para vocês. Eu não saí de Parnaíba a vir aqui apenas olhar para vocês. Eu até falei para o pastor Alex que vinha na festividade, mas não deu certo. Mas eu mandei uma mensagem para ele no Instagram e disse, pastor Alex, eu estarei domingo lá. Mas eu não vim aqui, irmãos, apenas para olhar para os irmãos, também para matar a saudade, certo? Beleza, tudo bem, normal. Mas eu vim aqui, irmãos, no intuito de glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra. É por isso que nós temos que orar pelos nossos líderes. Estes homens, irmãos, eles tinham um poder de liderança, porque Deus convocou esses homens para pregar a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo, em qualquer ocasião. Era a missão deles pregar a palavra de Deus. Mas Jesus fala para eles, no capítulo 10 de Mateus, o versículo 16, se não falha a minha memória. Vocês vão. Mas Jesus traz um alerta para eles. Vou pegar vocês. Vou jogar, vão colocar diante dos homens grandes. Para ser julgados. Para ser julgados. Vão interrogar vocês acerca de tudo isso que está acontecendo. Mas não tenha medo. Não tenha medo. Porque no momento que vocês falarem, não serão vocês, mas o Espírito Santo de Deus que irá falar por vós. Por que eu digo que vocês são atalaia de Deus? São boca de Deus, porque não são vocês. Não são vocês que falam, não são vocês que bradam. É o Espírito Santo que tem dentro de vocês. É Ele que ministra. É Ele que faz as maravilhas.
É Ele que cura, é Ele que transforma, é Ele que liberta. E você é o quê? Canal de Deus na terra, para pregar e anunciar as boas-vindas, que está chegando aquele momento que a igreja está ansiosa para isso, para ouvir a trombeta de Deus anunciar, e nós irmos para o céu. A alegria do Senhor, ela é a nossa força, é a nossa força, é a nossa força. Se nós caminhamos é porque Deus nos deu graça. Louvado seja o nome do Senhor. E fico feliz por tudo que Deus fez por nós. Eu estou ali na cidade de Parnaíba. Nós estamos lá pela misericórdia do Senhor. Mas eu sinto muita saudade, pastor Alex. Sinto muita saudade dos grupos de evangelismo que nós temos aqui, dos envolvimentos, das amizades. Mas tudo, irmãos, é um tempo. Existe um tempo para tudo, para todo propósito. Existe um tempo. Nós estamos lá, é um tempo de Deus que preparou para nós. Um tempo bom, um tempo maravilhoso. Mas nós estamos aqui para continuar adorando, exaltando o nome do Senhor. E dizer para vocês que eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. E dizer para esta igreja que, dependendo da distância de 300 e poucos quilômetros, eu e a minha esposa continuamos crentes para ir para o céu, porque fui instruído por esses homens de Deus. Aleluia. E só para confirmar que Deus está aqui, eu quero que os meninos me acompanhem aí. Eu não sei, não tenho uma voz assim que nem a irmã, a missionária Débora, mas eu ainda arranho ainda, né? E eu quero cantar esse hino com toda a igreja. E eu quero que vocês bradem bem alto, bem alto, bem alto, porque Deus é maravilhoso. E só quem está aqui e acredita e crê que Deus está aqui, cante assim comigo. Deus está tão certo como você crê? Tão certo. Tão certo como eu. Mais uma vez. Irmãos, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo. Deus está aqui, irmãos. Deus está na casa. Deus é o teu refúgio e fortaleza. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Quando você precisar, como nós precisamos todos os dias, olhe para os montes, ore ao Senhor, porque de lá é que vem o nosso socorro. Diga para Ele, eu tenho necessidade de Ti, todos os dias, como a corça anseia pelas águas. Deus está aqui, aleluia, tão certo que eu respiro, certo como a manhã que se levanta,
Deus está presente aqui no nosso meio. Quem